Módulo 1, segundo vídeo do módulo 1. O sentido da psicanálise. Silvia Montefoschi começa seu livro, e esse é um conceito fundamental para o nosso curso, com essa simples frase: a psicanálise nasce como teoria e como clínica. Como teoria, pelo fato de considerar a psicopatologia com referência à vida relacional do paciente, ela deve necessariamente elaborar uma visão compreensiva da vida psicossocial do homem e, portanto, criar modelos psicológicos que não podem prescindir daqueles sociológicos. E aqui temos algumas ideias. A psicopatologia é definida, a psicopatologia, por comparação a um chamado comportamento normal. Qualquer comportamento normal psicopatológico é reconhecido como tal nas relações. É dentro de uma relação que reconhecemos que o comportamento é normal ou patológico, certo? Relação remete a uma dimensão social, porque não é só a relação entre eu e você, entre duas pessoas. A normalidade é um conceito que é socialmente estabelecido. Quando, portanto, definimos um comportamento patológico, nós estamos implicitamente nos referindo a um conceito de normalidade. Então, quando a psicanálise avalia a psicopatologia, ela está se referindo necessariamente a um conceito que, indiretamente, que remete à sociologia. Para Silvia Montefoschi, as diferenças entre psicanálise ou psicologia em geral e sociologia não podem ser rígidas como tem sido até hoje. Então, por outro lado, a psicanálise é clínica. E a clínica traz consigo uma atuação do analista dentro de um relacionamento que tem uma atuação que tem como modelo um modelo social de relacionamentos normais e anormais. E, portanto, o analista, o que ele faz? Ele utiliza o próprio comportamento, o próprio aprendizado e a própria consciência como parâmetro de interpretação da comunicação do paciente e das reações a essas comunicações. Portanto, o elemento operacional envolve a vivência social do analista, como o analista vive as suas relações sociais. O analista, então, põe em jogo, em suas escolhas existenciais, no plano teórico e naquele operacional, ele está se colocando em jogo. Assim, a psicanálise, como teoria e como clínica, chega necessariamente a declarar o que ela pensa acerca da relação entre o homem e a sociedade e a incidir no âmbito dos problemas sociais. Portanto, a psicanálise necessariamente toma partido diante do conflito sistema versus indivíduo, ou seja, ou ela endossa o sistema ao fazer com que o indivíduo se insira nele, ou ela transforma o sistema ao fazer com que o indivíduo siga o próprio processo de individuação, que é um processo de transformação. Isso é Jung. E o que isso implica é que o processo de individuação incide na transformação do social. Então, na primeira hipótese, em que a psicanálise ajuda o indivíduo a se inserir no social, tomado como uma realidade a si e não como um processo em mutação. Então, nessa primeira hipótese, temos uma visão social estática, no estilo de Durkheim, sem perspectivas evolutivas, ou seja, a gente vê o social, consideramos o parâmetro estatístico desse social como normais, de comportamento social como normais, temos um indivíduo que tem um comportamento considerado desviante dessa norma. Então, o psicólogo ou o psicanalista ajuda essa pessoa a se inserir para funcionar nesse contexto. Esta visão comete um pequeno e dramático erro de enxergar o social como um dado fixo no tempo e não como um processo, como um momento histórico de um processo muito mais amplo.
Nenhuma sociedade está parada no tempo, nenhum contexto cultural, social está parado no tempo. Estamos todos num processo evolutivo há séculos e séculos. Então, o que é normal numa determinada sociedade, em um determinado momento histórico, não é normal em outras sociedades, em outros momentos históricos daquela mesma sociedade. Essas duas abordagens são decorrentes de do método de conhecimento que nos guia, né, na abordagem. O que é o método de conhecimento? É a forma como nós interpretamos e conhecemos o real à nossa volta e dentro de nós. Temos dois métodos, o método objetivante e o método dialético. O primeiro método podemos considerá-lo como tirar uma foto. Eu tiro uma foto de uma pessoa num determinado momento. E essa foto não é mentirosa, é uma foto real, mas ela pega somente um aspecto daquela pessoa num determinado momento da sua vida, do seu dia, do seu trabalho, das suas relações. Em cima dessa foto, eu construo uma teoria. Com isso, eu estou perdendo de vista a dimensão dinâmica da realidade, interna e externa. Tudo muda. Então, cada um de nós tem muitas caras, vamos dizer assim, ao longo do dia. Uma coisa é a cara que você tem ao acordar de manhã, outra ao deitar, outra a estar numa festa, outra a estar trabalhando, outra a estar numa briga, outra a estar num momento de felicidade. Temos vários aspectos, todos eles formam a nossa pessoa, assim como a sociedade tem vários aspectos e cada momento histórico é uma fatia de um progredir no qual ele está inserido. E esta visão só pode ser enxergada, só pode ser reconhecida quando fazemos uso do método dialético. Portanto, o método dialético é como um filme, diferentemente da fotografia, usando essa mesma comparação, é como um filme. O filme é feito de inúmeras fotos, não é não? Então, esse é o método dialético, é a capacidade de enxergar o conjunto das coisas, assim como eu falei na apresentação desse curso, com uma série de es e não com uma série de os. Então, cada um de nós tem todas essas diferentes expressões ao longo de um dia ou da sua vida, e estão todas interligadas, não estão em contraposição uma à outra, mesmo quando parecem contraditórias, porque elas são todas expressões de um indivíduo só. Então, o pensamento dialético considera os fenômenos como expressões relativas ao momento de observação de um processo em devir. Então, eu enxergo uma determinada realidade, mas eu sei que essa realidade é a expressão de um fenômeno que é muito maior, que está num processo de devir. Qual é a relação sujeito-objeto neste contexto? No primeiro caso, ou seja, pelo método objetivante, o objeto se apresenta à observação como algo completamente outro. Então, eu, como psicanalista, olho para o meu paciente ou o meu analisando como um objeto do meu conhecimento, que nada tem a ver comigo, que não incide sobre mim e que eu tenho que estudar para ajudar a fazer funcionar. E aquilo que eu vejo o outro, eu defino uma vez por todas, ou seja, eu dou um diagnóstico e esse diagnóstico eu me atenho como guia, e é isso que é a pessoa enquanto paciente meu. Agora, na abordagem do pensamento dialético, a pessoa que senta à minha frente é um sujeito, ele não é objeto, ele é um sujeito porque ele age sobre mim. E o que eu vou analisar e sobre o que eu vou trabalhar é sobre a relação que se estabelece entre eu e esse outro sujeito. Esse outro sujeito pode ser uma realidade, pode ser uma pessoa, o meu paciente, pode ser um filme até. Tudo que exerce sobre mim uma ação é sujeito. O sujeito é aquele que exerce a ação, em gramática. Então,
a posição do analista é uma posição de abertura, em que eu ajo sobre o outro ao falar, ao intervir de alguma forma, e o outro também age sobre mim, provocando um processo, né? Como diz Jung, toda relação é uma reação química, em que os dois elementos são transformados, produzindo um terceiro, que é o resultado da união dos dois. Segue que, desses dois métodos de pensamento, seguem dois modelos sociológicos e antropológicos muito diferentes um do outro. Então, no método do pensamento objetivante, o comportamento dos seres humanos em uma determinada estrutura social é considerado estatisticamente, vindo a constituir-se como norma, que é o que a gente tem hoje em dia. Nós temos as estatísticas que nos dizem o que é normal e o que não é normal. Como que as estatísticas são elaboradas? Elas são resultado de uma série de observações de indivíduos diferentes, dos quais se extrai um elemento comum, um mínimo comum, que acomuna todos eles. E nisso a gente perde a individualidade, a diferença de cada um, a originalidade de cada um. Portanto, essa norma é tida como referência do que é normal e do que é, portanto, anormal e abnormal, e tudo que não se inserir nessa norma, a princípio, qualquer elemento de verdadeira individualidade, portanto, é anormal. Portanto, além disso, o conceito de comportamento normal é considerado, se torna uma etiqueta, né? É uma coisa que é definida uma vez por todas, e porque vira uma referência, vira quase um dogma. No pensamento dialético, ao contrário, a norma não é deduzida do momento atual da observação. Ou seja, né, como fazem as pesquisas estatísticas, entrevista a pessoa num determinado momento e esse momento é tido como emblemático de uma vida, de uma situação inteira, de várias outras condições e circunstâncias. No pensamento dialético não se faz isso. Se usa como referência não determinado momento, mas o devir histórico da realidade considerada, que muda consideravelmente o resultado. Por quê? Se nós observarmos o dever histórico da humanidade, o que é normal na história da humanidade? Normal na história da humanidade é a capacidade dos seres humanos de distanciar-se de uma da cultura na qual estão inseridos e de transformá-la. Normal é justamente dar saltos evolutivos. Normal é romper algum tipo de padrão para criar uma nova realidade, para levar adiante. É isso que foi feito no campo das técnicas, no campo das religiões, no campo da ciência, no campo da literatura, no campo da filosofia, de todo lugar. No campo até das famílias, o que é normal? É normal justamente o filho levar adiante o legado dos pais para um outro nível, não simplesmente repetir. Isso não é o normal. Enquanto que no método do pensamento objetivante, normal é você estar perfeitamente inserido na norma, uma norma tida como definitiva e parada no tempo, que é a repetição, que é a extração de uma norma estatística. No método do pensamento objetivante, o ser humano é, portanto, considerado como um objeto condicionado por leis externas a ele. Por exemplo, condicionado pela genética, condicionado pela cultura, condicionado pela família, condicionado. E o homem, portanto, sofre esse condicionamento, é limitado por ele, e é vítima de uma circunstância. O homem, dentro do pensamento dialético, é concebido, ao contrário, como um sujeito responsável pelo processo de transformação da natureza em cultura,
que acontece dentro dele mesmo. E aqui, natureza, não é só a natureza das plantas e das florestas, é aquilo que aparece de forma natural, no sentido da realidade, desculpe, do jeito que ela se apresenta a gente. Quando a norma é introjetada, ela se torna natural. Natural era 50 anos atrás as mulheres não questionarem uma palavra do que os homens diziam. Natural. É essa natureza que cabe transformar em cultura, processar. Agora, Freud cria a psicanálise dentro do paradigma do pensamento objetivante. Tanto é que Freud vê os instintos como determinantes, né? O princípio de prazer é uma força natural que avassala o homem e que é preciso de elementos externos, que é o princípio de realidade, para que seja contida e ordenada, senão o homem seria simplesmente arrebatado por ela e viveria ao estado constante de busca por prazer imediato. Portanto, não existe realmente um conceito de liberdade no pensamento de Freud. O homem é considerado na sua particularidade, ou seja, na sua dimensão instintual. É um animal que tem os instintos, que tem uma dimensão cultural, mas esses instintos são muito fortes, diz Freud. Enfurece em todo indivíduo a luta entre duas tendências, aquela na direção da felicidade individual, motivada pelo princípio de prazer, e aquela na direção da união com os outros seres humanos, regulada pelo princípio de realidade. Assim, se contrapõem hostilmente os dois processos do desenvolvimento individual e do desenvolvimento civilizacional. Esse trecho é retirado, deixa eu dizer aqui, o mal-estar da civilização. Então, Freud vê o desenvolvimento individual e aquele social como contrapostos. A sociedade precisa se proteger, diz Freud, da pulsionalidade do individual, através de suas leis. E é um jugo que nós temos que aceitar. Não tem como superá-lo. A única coisa é encontrar modos de sublimar essa energia e amenizar a dor que a civilização nos proporciona. Jung vê, ao contrário disso, essa questão de uma forma completamente diferente. Para Freud, não há solução para o conflito indivíduo-sociedade. Jung, entretanto, vê que essa batalha entre a realização imediata dos próprios desejos, que em Freud é o princípio de prazer, e a necessidade da convivência comum, não como um conflito inerente entre o indivíduo e a sociedade, mas como um conflito interno a cada um de nós. E desta forma, ao conseguir enxergar esse conflito como tendências contrapostas nossas, Jung pode colocar o eu numa posição de responsável portador desse conflito. Cabe ao eu decidir o que fazer disso. É uma posição muito diferente daquela de ser submetido, de se estar à mercê, ora das pulsões, ora do princípio de realidade e das leis externas. É uma situação bem diferente. O eu, portanto, é quem carrega em si essa contradição e quem faz a mediação dessa contradição entre as tendências internas. E essa mediação é possível a partir de uma abordagem dialética, porque produz uma superação dialética. Uma superação que engloba em si os opostos.
Jung introduz em 1911-12, no seu livro Símbolos da Transformação, o conceito de atividade simbólica, através da análise de uma história que ele faz no livro. O símbolo, diz Jung, é um transformador. Assim, é como se fosse um enorme gerador de energia. Transforma a instintualidade em atividade criadora. E é graças à atividade simbólica, que é tipicamente humana, é que esse conflito entre indivíduo e sociedade é superado dialeticamente. E o conceito de individuação, que nasce, portanto, que nasce a partir dessa possibilidade de superação, é central na psicologia junguiana. Por quê? Porque a individuação em Jung, ela é possível somente na relação consigo próprio, portanto, com as nossas pulsões, nossos desejos, os nossos conflitos e qualquer outro conteúdo interior, e a nossa relação com o mundo externo. Então, cabe ao eu fazer a mediação entre essas duas polaridades. Não se trata mais de escolher uma ou outra, de querer satisfazer de forma imediata as necessidades ou se adequar completamente ao estereótipo, às regras sociais. Se trata de criar uma síntese dialética entre essas duas dimensões. Por quê? Porque está no indivíduo naturalmente a tendência a essa superação. É tão natural quanto a necessidade de comer, de dormir. Portanto, com Jung, o conflito que foi posto em luz por Freud entre a dimensão pulsional do homem, visto na sua particularidade somente como indivíduo, e a sua necessidade de ser social, se resolve na dialética da condição humana. Esta é a nossa condição humana. Dialética na qual indivíduo e social, natureza e cultura se encontram naquela totalidade que Jung chama o Selbst, ou mesmo, ou em português, si mesmo, e na qual ele reconhece o centro inteiro da personalidade individual e do universo que a compreende. Desta forma, o indivíduo, em primeira pessoa, voltando a esse seu senso, essa totalidade, ele constrói uma nova realidade, que está aberta num perene devir, seu e necessariamente também do social que o rodeia, assim como o social interfere ou estimula o próprio desenvolvimento. Diz Jung, em todo lugar onde o processo de civilização está progredindo, tanto nos indivíduos como nos grupos, se verificam separações das crenças coletivas. Né? Vemos isso a toda hora. Isso é o normal. Toda hora, o progredir significa se distanciar das crenças do passado, que são crenças coletivas, portanto, se distanciar de um padrão de normalidade que era normal em outros tempos e que não é mais normal para as gerações que estão vindo. Todo o progresso cultural é psicologicamente uma ampliação da consciência, uma tomada de consciência, um despertar, que não pode acontecer senão mediante uma distinção, que é o processo de discriminação, de se dar conta, de não estar mais grudado na crença. O progresso, portanto, começa sempre com a individuação. São indivíduos que estão no processo de individuação que movem a sociedade para frente. O indivíduo, consciente de seu isolamento, quando está no processo, toma um novo caminho, passando por lugares até então nunca percorridos. Assim fazendo, ele deve, em primeiro lugar, refletir sobre sua realidade fundamental, prescindindo de toda autoridade e de toda tradição, e tornar sua diversidade consciente. São indivíduos que, desconfortáveis, carregando algo desconfortável em si mesmos, se encontram solitários. E nessa solidão, são obrigados, pelas próprias exigências internas, a percorrer um caminho novo. E nesse percorrer esse caminho, eles vão reavaliando sua realidade fundamental, prescindindo de toda autoridade, pois estão deixando algo conhecido. Não existe autoridade no novo ainda.
e, portanto, prescindindo de toda a tradição. E aí fazendo contato real com sua diversidade e trazendo-a para a consciência. Se ele conseguir dar validade coletiva à sua consciência ampliada, ele fornece, mediante a atenção dos contrários, aquele impulso que toda civilização precisa para seus projetos futuros. E esse é o caminho do herói que a gente vai ver em outros vídeos. Abraço a todos, por enquanto é isso. Tchau, tchau.